Thaís Arbex, a insistência do Bolsonaro é prova de perseverança ou absoluta cegueira política? Ele sofreu consequentes derrotas nos tribunais quando tratou de envolver as Forças Armadas no processo eleitoral. Boa noite, William. Eu nem trataria mais como uma insistência apenas do presidente Jair Bolsonaro, porque hoje, com esse ofício do ministro da Defesa, novo ofício, novo documento enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, acho que a gente tem que olhar para essa discussão de uma maneira mais ampla. Entender que o presidente Jair Bolsonaro não está apenas mais falando sozinho e não tem apenas ali uma retórica política eleitoral. E não sou eu que digo isso, eu trago esse relato a partir de uma série de conversas que eu tive essa semana em Brasília. Há uma percepção cada vez mais frequente aqui entre pessoas do judiciário que o presidente Jair Bolsonaro tem tido um respaldo importante das forças. A gente já tratou desse tema diversas vezes aqui e dizia que ele estava falando de um público específico para um público específico, mas tem crescido a percepção de que não, de que o presidente Jair Bolsonaro apenas começa a falar de uma insatisfação que tem se tornado cada vez mais frequente, William. Thaís, é grave o que você está dizendo, porque até aqui o Ministério da Defesa é parte do Executivo. Forças Armadas são órgão de Estado. Elas, pela nossa organização normativa, as Forças Armadas brasileiras não pertencem ao Executivo, não pertencem ao Judiciário, não pertencem ao Legislativo. Até aqui, elas não deram demonstrações de entrar no jogo político-eleitoral, ou estão dando agora, Caio? De certa maneira, sim, William. Como que eu vejo essa questão? Primeiro, Barroso chamou Forças Armadas para participarem do Comitê de Transparência Eleitoral, fato. Segundo, a partir do momento que as Forças Armadas fazem sugestões, elas não podem querer que essas sugestões sejam impostas. Cabe ao TSE acatar ou não acatar. O TSE não acatou. E aí transita todo, esse é outro ponto. Terceiro ponto que eu acredito também, eu avalio que poderia-se, tendo em vista o caldo que está se formando, um caldo perigoso, respaldo que a Thaís disse, tive muitas conversas, hoje falamos sobre isso na redação, assim, tá um caldo ruim, tá um caldo perigoso, sim, tá um caldo de tensionamento, tá um caldo de convulsão, tá um caldo... não voltei de Brasília nesses dias, voltei incomodado com o que eu vi lá sobre as perspectivas. Vamos dar um nome aos bois. Vocês dois estão incomodados com o que vocês identificam como articulações políticas que envolveriam o uso de violência e das Forças Armadas para interromper um processo eleitoral? Sim. Caio. Eu não diria para interromper, mas a partir do momento em que se abrir as urnas e se confirmar a tendência das pesquisas, quais instrumentos jurídicos que poderiam ser reivindicados pelo presidente da República, principalmente, que poderiam denotar num processo que as Forças Armadas seriam utilizadas de alguma maneira. Não existem esses instrumentos jurídicos, isso seria um golpe de Estado. Isso, mas há um debate Caio, sobre isso. Pois não. E William, agora há pouco, pouquinho antes, faz 10 minutos, eu recebi uma ligação de um senador da República bastante preocupado, porque também foi alertado sobre esse documento do Ministério da Defesa e entendeu que, a partir do momento em que esse documento do Ministério da Defesa é encaminhado por integrantes do Judiciário ao Congresso, ele entendeu como: olha, precisamos de vocês, precisamos que a política passe a atuar, porque algo está fora da ordem. A gente tem sentido muito nas conversas que esse clima de tensionamento, ele deixou de ser apenas uma troca de... não sei nem qual palavra usar direito, mas uma troca de notas, uma troca de ofícios. Me parece que há um ambiente bastante conflagrado. A declaração do presidente Jair Bolsonaro nessa semana, dizendo que ele foi do tempo em que se cumpria decisão do Supremo e que agora não é mais, aquela declaração, ela é uma declaração de turning point, na minha avaliação. Turning point, você considera ali que é a data de corte, como a gente fala. A partir dali, ele tecnicamente estaria anunciando um golpe.
Quando o chefe do executivo diz eu não vou obedecer uma decisão de um outro poder, o judiciário, tecnicamente, juridicamente, isto é golpe. Pode-se dizer que politicamente talvez não, mas tecnicamente não há como fugir. Nós tivemos aqui juristas, foi o professor Jorge Abud, que é de Direito Constitucional, e a afirmação dele foi tão contundente como essa que você acabou de proferir. Isto é um discurso golpista. Agora, eu queria imaginar não, a palavra, o verbo está completamente errado, deixa eu trocar esse verbo. Eu queria avaliar em que medida isso que os dois analistas de política descrevem como um ambiente pesado. Você voltou preocupado? A Thaís responde categoricamente sim, a coisa está ficando feia. Em que medida os círculos empresariais e de segmentos da economia, que até aqui parecem refratários a esse tipo de aventura política, estão sendo contaminados ou não pela descrição que os nossos analistas acabaram de dar? Está totalmente fora do radar, William. Um golpe. Eu que circulo aqui em São Paulo, entre o empresariado, no mercado financeiro, isso não está no preço dos ativos, não está no radar do empresariado e eu acho que não teria o apoio de forma nenhuma da iniciativa privada. Isso é custo, além de todo o problema democrático que é muito maior, mas isso é um custo, né? É um problemão. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem apoio de um segmento bolsonarista do empresariado, ele tem apoio no empresariado médio para pequeno. Você sente isso muito dentro das associações de classe, nas federações. Agora, daí as pessoas embarcarem nesse discurso de eleições fraudadas, eu acho que ainda não tem Mesmo o agro se dividiu em função do caminho. Bolsonaro. O agro tecnológico, moderno, internacionalizado, detestou a política de meio ambiente e ajudou a demitir o ministro das Relações Exteriores do Meio Ambiente. Sim, mas há um outro setor do agro, que a gente chama de trogloditas, que aí sim, mas é uma base de apoio rachada. Então, mas o agronegócio, eu sinto ele cada vez mais perto de Bolsonaro. Acho que ainda tem alguns expoentes, mas é uma fatia mais restrita. No empresariado, dentro da indústria, eu acho muito dividido. E mesmo aqueles que são ditos bolsonaristas, eu não sei o quanto embarcariam numa aventura golpista. Agora, William, acho que é importante frisar, hoje nos meios jurídicos, aqui em São Paulo, o que se dizia é que o TSE vai ter que se mover de forma muito cuidadosa com essa situação, porque ele acabou convidando as Forças Armadas, ele criou o problema. Aqui na própria carta eles destacam, né? Inicialmente destaca-se que essa Corte Eleitoral ampliou o escopo tradicional, o escopo do tradicional apoio das Forças Armadas ao processo eleitoral. Então, o TSE vai ter que ter muita habilidade para lidar com essa questão, para responder, porque assim, é basicamente política, de técnica não tem nada. Eu olhei muito claramente aquelas sugestões que o Ministério da Defesa mandou e elas, estatisticamente, tecnicamente, elas não se sustentam. Deixa eu só voltar. um movimento político. Deixa eu voltar à esfera da política. Até aqui, Thaís, eu sempre brinco, os nossos dois primeiros ministros, os presidentes das casas legislativas, particularmente da Câmara dos Deputados. O Legislativo brasileiro hoje dispõe de prerrogativas de poder absolutamente inéditas, desde a redemocratização, lá se vai mais de uma geração. O que eles estão achando disso? William, eu consigo responder um pouco com mais propriedade do lado do Senado Federal. Conversando ali com senadores, até com pessoas bastante próximas a Rodrigo Pacheco, há de fato uma convicção de que a política precisa entrar em campo, muito na linha do que a Raquel disse. O que eu tenho a sensação, William, e eu já disse isso aqui uma vez, é que falta o que é fundamental na política. Falta diálogo, falta conversa, falta sentar à mesa, falta chamar pessoas à mesa, falta reunir, falta conversar diariamente, porque a política ela acontece e ela é feita muito nessas conversas, no diálogo permanente, no diálogo para além do oficial, né? Então, essa percepção ela está muito
concreta aqui em Brasília, de que é como se cada um estivesse atuando no seu quadrado e não olhando muito para o outro lado da esplanada, para o outro lado da Praça dos Três Poderes. O Caio está me pedindo a palavra. Caio, por favor. Não, eu tenho uma percepção e tive essas conversas com cúpula de Congresso Nacional e de Supremo Tribunal Federal essa semana em Brasília, pessoalmente, uma avaliação de que seria incabível qualquer endosso dos dois poderes a uma tentativa de contestação de resultado eleitoral por parte do presidente Jair Bolsonaro. O que eu ouvi, seria só ele? Não seria só ele. Você vai ter uma Câmara dos Deputados inteira eleita, você renovada, né, metade provavelmente, você vai ter senadores novos, você tem governadores novos, assembleias legislativas novas, então não tem como você conseguir liderar, capitanear um movimento de contestação quando praticamente todo o universo político está também sendo testado e os vitoriosos vão falar, opa, então deu problema também para mim? Então seria isso eu ouvi de cúpula de Supremo Tribunal Federal e cúpula de Congresso Nacional. Agora, a chave volta a ser as Forças Armadas. Quando eu converso com Forças Armadas da ativa, repudiam completamente qualquer possibilidade nesse sentido. Mas aí quando a gente vê esse jogo dos dois lados, TSE manda, Forças Armadas respondem, daí vai TSE, você vai tendo uma... Eu não quero ser purista, mas uma coisa são Forças Armadas, a outra é Ministério da Defesa. Sim. Então, aí no caso, quer dizer, não sei se eu estou apegado a um artificialismo que, no fundo, me impede de ver a realidade. Vocês, por favor, entrem e comentem. O Ministério da Defesa é subordinado diretamente ao presidente da República. E o presidente da República o transforma em sua ferramenta política. Daí para as Forças Armadas serem uma ferramenta política, nós precisamos, teoricamente, de um passo de articulação e coordenação de um golpe, ou seja, da capacidade do presidente da República, chefe do Executivo, de comandar um dispositivo militar capaz de empregar violência contra um outro poder. Vocês estão vendo isso? Não, mas William, o Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, comandava o Exército até 2 meses atrás, um mês atrás. Comandava. Mas estava ali dentro até outro dia. Só para terminar, Thaís. Ele comandava até outro dia. Não, eu tô sendo mais pessimista que tu, né? Eu estou dizendo que eu vejo o Ministério da Defesa como órgão representativo das 3 Forças Armadas. Eu entendi, senão a gente vai entrar numa conceituação da criação, a gente vai lá para o governo Fernando Henrique, mas assim, eu olho eles, eu olho as armas, de certa maneira. Eu entendo também o seu ponto, William, e durante muito tempo a gente tratava exatamente dessa maneira. Ministério da Defesa subordinado ao presidente Jair Bolsonaro e atendendo ali a pedidos e desejos do Palácio do Planalto. Mas o que eu tenho sentido, o que eu tenho percebido é que essas manifestações do Ministério da Defesa, elas não estão atendendo somente e apenas aos desejos, aos pedidos do presidente Jair Bolsonaro, que há uma insatisfação crescente nas forças. Ela pode não ser suficiente para que se dê aval a qualquer tipo de iniciativa contrária à democracia? Pode, mas o fato é que há um incômodo, que não é algo que tem que passar, que a gente não pode deixar de olhar. É ficar alerta. É essa frase que eu ouvi agora há pouco. Fica sendo, por favor, Raquel. Só colocar mais um ponto, William. Bolsonaro acaba de participar da Cúpula das Américas, de ter um encontro com o presidente Joe Biden. Eu acho que os Estados Unidos, por todas as manifestações que nós já vimos de funcionários, ex-funcionários, porta-vozes da Casa Branca, repudiam qualquer tipo de situação anormal à institucionalidade no Brasil. Eu não vejo qualquer tipo de apoio, muito pelo contrário, se eventualmente houver realmente uma tentativa de golpe no país, a pressão externa vai ser muito, muito forte contra... Interna também, né? Contra esse tipo de iniciativa. Assim, não vamos esquecer o que estamos inseridos no mundo. Nós temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no qual a Rússia é visto como o ditador, o fator invasor, e
para os Estados Unidos isso hoje, que sempre foi um tema relevante, é um tema importantíssimo.